trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 38, versículo 4. Você que está sem Bíblia, você vai acompanhar conosco aqui no Data Show. Isaías capítulo 38, versículo 4. Quantos encontraram, digam amém. Esse já é o nosso terceiro culto de hoje. Tivemos um culto 8 horas da manhã, culto da família, culto dos jovens às 17 agora, e nosso último culto de hoje. Eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Diga glória a Deus. Está escrito: então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Diga glória a Deus. Aleluia. Sente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O profeta, ele recebeu uma missão de Deus, e a ordem de Deus era para que o profeta ele fosse até o palácio e procurasse, encontrasse o rei Ezequias. Ele tinha uma mensagem para o rei Ezequias, e a mensagem para o rei Ezequias era assim: põe em ordem a tua casa, porque não viverás. Este era o decreto dos céus. Era dos céus esse decreto. Foi Deus que mandou falar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O texto ele nos leva a entender que as nossas orações elas serão assistidas por Deus, elas serão ouvidas por Deus, porque o rei ouviu essa palavra do profeta e ele tomou algumas atitudes. O versículo 4, 5 mostra o que Ezequias fez depois de ouvir o decreto de Deus. Alguns decretos são de Satanás. O inferno, ele trabalha o tempo todo lançando o decreto de morte, lançando o decreto para matar, para roubar, para destruir. Mas esse decreto não veio do inferno. Inclusive foi um profeta que foi lá e disse: olha, assim diz foi Deus. Eu quero dizer para você que a ordem dos céus era para recolher o Ezequias. A ordem dos céus, a senha do Ezequias chegou. E Deus ainda mandou o profeta ir lá falar para ele: a tua senha chegou, coloque em ordem a tua casa. Mas a gente aprende aqui que a oração, a nossa oração, ela faz com que a nossa vida tenha uma continuidade aqui na terra. A minha oração, a sua oração, ela pode produzir uma continuidade na terra. Veja bem, o versículo 4, ele recebeu o profeta. O versículo 5 já é a resposta que Ezequias dá para a situação. Se você acompanhar conosco o versículo 5, leia conosco. Olha o que diz: vai, diz a Ezequias. Ele já foi, aqui já é
Deus respondendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus, Ele ouve a oração do aflito. As tuas lágrimas estão sendo assistidas por Deus. A tua oração será ouvida por Deus. Após um tempo de oração de Ezequias, e a oração dele, a oração de Ezequias não era a oração, sabe, assim, igual a do Abraão no monte. A oração de Ezequias não era igual à oração do profeta Elias, lá no Monte Carmelo também. Não. Olha o que diz o versículo 3. O versículo 3 mostra parte da oração de um homem que estava aflito, que estava com um decreto de morte, um decreto de derrota. E olha o que ele fala para Deus: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Essa oração não era a oração de uma pessoa que nunca tinha errado, que parece, pelo tanto que se prega, pela forma que se fala, é que Deus vai ouvir a oração somente daquela pessoa que está toda certinha, toda correta, que não tem erro. É até heresia dizer isso. Todos nós temos erros, todos nós temos falhas. Até Ezequias, irmãos, que não estava andando mais com Deus, Ezequias só lembra: Senhor, lembra-te que eu andei, que eu era reto aos teus olhos. Ele não estava sendo, ele não estava andando, ele não era mais reto. Ele está lembrando: Deus, lembra. O que eu aprendo aqui, e eu quero lhe ensinar nessa noite: Deus ouviu a oração de alguém que estava imperfeito. Deus ouviu a oração de alguém que tinha uma falha, que tinha um erro. Isso me leva a entender que Ele pode me ouvir e que Ele pode te ouvir. Ah, pastor, quando eu estiver todo alinhado, eu vou falar com Deus. Sabe quando você vai estar todo alinhado? Quando Ele voltar. Porque enquanto a gente estiver aqui, é o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, a verdade já não está em nós. A gente vê um rei que andou, a gente vê um rei que era reto, mas agora estava tendo problema, agora estava passando por um momento ruim na sua vida. E mesmo não andando com Deus, mesmo não sendo reto, se coloca na presença de Deus, fala com Deus. Eu não estou fazendo apologia ao erro, pastor, então eu vou estar aí, eu vou errar, eu vou falhar, depois não é isso. Veja bem qual foi a ideia de Ezequias ao se colocar na presença de Deus. Ele estava se redimindo. Deus, estou com a alma aflita, amargurada. É bom andar com Deus, porque até quando está errado, lembra que andou. Até quando está todo enrolado, Deus, eu era justo, lembra-te de mim. Alguém que não estava com a vida tão legal, se coloca na presença, fala com Deus. E
E eu quero que você entenda justamente isso. Deus se importa. Não importa se você está, pastor, hoje eu estou andando com Deus hoje. Pastor, eu estou igual a Ezequias. No passado eu já fui uma bênção, eu já andei na presença de Deus, eu já fui reto, e hoje eu tenho vergonha de estar, de ir, de participar do culto, de estar na igreja. Alguma coisa aconteceu e eu me distanciei. A gente aprende com Ezequias que temos que enfrentar isso. Ele não teve vergonha de quem ele tinha sido, do que ele tinha feito, de quem ele tinha sido no passado e de quem ele era na atualidade. Na atualidade, ele não estava andando com Deus. Na atualidade, ele estava distante de Deus. Mas ele não tem vergonha de ir para a presença. Ele não tem vergonha de se colocar, de fazer a sua oração. Deus, olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus ouvirá a tua oração e assistirá às tuas lágrimas. É isso que nós precisamos entender hoje. Certamente Ele vai ouvir a minha oração. Às vezes a gente não ora porque a gente olha para dentro de si e vê falhas, erros. E aí, pelas falhas, pelos erros, não se acha digno de estar na presença dEle. Ele morreu para que você tivesse acesso. Eu repito, eu não estou fazendo apologia às coisas erradas. Eu vou errar e aí depois eu venho e está. Não é isso que eu estou querendo lhe dizer. Estou lhe dizendo que se você falhar, não deixe que esse erro, não deixe que essa falha, ela impeça você de continuar buscando a Deus. Eu entendo aqui que a oração prolongou, ou que a oração no mínimo deu o direito de Ezequias viver o que estava decretado nos céus. Eu não sei quantos anos você vai viver aqui nessa terra. Se você dizer que para Ezequias faltava 15 anos e ele estava com decreto de morte, mas ainda faltava ele viver 15 anos. Se faltasse 30, Deus ia falar 30, porque você não vai viver nem um dia a mais que Deus projetou aqui, e nem um a menos. Eu não sei o que é que falta para você hoje. O texto diz exatamente assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Era o que precisava ser acrescentado, era o que precisava acontecer. A minha pergunta hoje é: o que precisa ser acrescentado na sua vida? O que precisa ser acrescentado? A oração, ela acrescenta justamente aquilo que nós precisamos. A oração, ela vai mover os céus. A oração, ela liga o ser humano com Deus. O que está faltando ser acrescentado na minha vida? O que está faltando ser acrescentado na sua? Eu repito, na vida do rei Ezequias era 15 anos de vida. E na sua? Pastor, está faltando aqui na minha casa paz. Na minha casa, pastor, está faltando paz. No meu casamento está faltando aqui restauração. A ruína na vida de Ezequias era na doença. A ruína na vida de Ezequias era na saúde. A saúde de Ezequias estava na ruína. O que está na ruína hoje na minha vida? O que está na ruína na sua vida? O que é que precisa ser acrescentado? O que está caminhando para a morte
Ezequias caminhava para a morte. Pastor, aqui, o que está caminhando para a morte é o meu casamento. O que está caminhando para a morte aqui, pastor, é a minha vida com Deus. Eu andava com Deus, igual Ezequias. Eu já fui uma bênção. E hoje é como o Senhor está falando, eu não tenho coragem. Eu não me acho digno de entrar na presença de Deus e dizer: meu Pai, tem misericórdia de mim. Qual é a morte que você enfrenta? O Ezequias era na saúde, mas foi-lhe acrescentado. A oração acrescentou justamente aquilo que ele precisava. A oração vai acrescentar justamente aquilo que você precisa. Aquilo que você está precisando hoje, a oração vai acrescentar. A oração acrescentou 15 anos na vida de Ezequias. O que está indo aí de mal a pior? O que está batendo na porta aí? Qual é a morte que está batendo na porta? Pastor, aqui é o divórcio. Pastor, aqui é a morte financeira. O negócio está demais aqui. Preciso de um novo tempo na minha vida financeira, pastor. O que é que falta ser acrescentado aí na sua vida? A gente entende que o choro de Ezequias, a oração de Ezequias fez a diferença. A oração de Ezequias moveu os céus. O pedido de Ezequias aos céus foi atendido, chegou até os céus. A sua oração, ela é assistida por Deus. Você, quando se colocar na presença de Deus, para falar com Ele, para pedir para Ele algo, tenha essa convicção: o que eu falo aqui na terra será ouvido nos céus. O que eu falo aqui na presença de Deus será ouvido nos céus. Irmãos, quando a gente fala de oração, parece que tem uma barreira, parece que existe um empecilho muito grande. Eu vim ao culto hoje e o pastor vai falar de oração. Eu estou precisando de oração e o pastor está falando: vamos orar. Que a oração você fala direto com Deus. A oração move os céus. O choro move os céus. A gente já aprendeu que o choro, ele dura um tempo, uma fase, mas depois que os céus ouvem o nosso choro, depois que os céus ouvem a nossa oração, a alegria vem. A gente já aprendeu isso. Hoje eu quero que você entenda que a sua oração vai acrescentar justamente aquilo que você precisa. A sua oração vai acrescentar justamente aquilo que está faltando. Lá estava o rei Ezequias, acometido de uma enfermidade. O decreto do céu era: Ezequias, tu vais morrer. Havia um decreto dos céus, e olha que era dos céus, mas a oração muda decreto. Diga comigo: a oração muda decreto. Qual que é o decreto ruim, o decreto contrário que você está enfrentando hoje? Qual que é o decreto que tem tirado o teu sono? Qual que é o decreto que tem tirado a tua paz? A oração muda esse decreto, e é o que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos orar. Deus vai mudar decreto, Deus vai mudar situação, Deus vai mudar casamentos, eu creio. Qual que é o decreto aí no casamento? Talvez
Você está aqui e essa semana você falou em divórcio. E essa semana você tem comentado, falado de partilhas de bens. Esse decreto é um decreto do inferno, não vai prevalecer contra a tua oração. Esse decreto de separação, decreto de destruição, não prevalecerá na sua vida. Eu não sei qual decreto você está enfrentando, eu não sei o que tem tirado o teu sono, mas eu quero te dizer que a tua oração, ela vai trazer paz. A tua oração, o fato de você vir aqui estar na presença de Deus, mesmo com erros, mesmo com falhas, isso não quer dizer que Deus não vai ouvir a tua oração. E ainda mais, quando a ideia da oração for uma ideia de remissão, na oração a ideia foi uma ideia de perdão. Ezequias reconheceu: Senhor, eu andei, eu fui. E chora. Deus muda o decreto. A oração muda decreto. A oração, ela muda circunstância. A oração move céus e terra. A oração fecha a boca do leão. Eu não sei o que tem tentado te tragar. Eu não sei o que tem tentado te destruir. Mas a oração, ela muda decreto. Qual decreto tem deixado você triste? Qual decreto de derrota? Qual decreto de destruição tem deixado o teu coração aflito, o teu rosto triste? A oração muda esse decreto. E a oração, além de mudar isso, ela muda acrescentando aquilo que você precisa. Ou seja, além de você sair daquela luta, além da tempestade ela parar, Deus manda bonância. Que é duas coisas, tá na guerra e acaba a guerra. A oração acrescenta aquilo que você precisa depois da guerra. A oração vai acrescentar aquilo que você precisa depois da luta. São duas coisas distintas. É aquela luta parar e depois há uma continuidade. A saúde do rei Ezequias estava indo de mal a pior. Aí Deus toca na saúde dele. O tumor que ele tinha some. O problema de saúde desaparece. Já seria bom. Aí depois disso vem a palavra do profeta: Deus vai te dar mais 15 anos. Ou seja, Deus vai acrescentar, você vai viver tudo o que era para você viver. Não sei quantos anos nessa época Ezequias tinha, mas ainda faltava 15 anos para ele aqui na terra. E ele viveu os 15. Você não vai partir deixando nem um dia aqui que era para você viver. Você não vai deixar de viver nada que Deus já preparou para você. Será acrescentado. Se o inimigo tentar roubar a tua oração, fará Deus acrescentar. Olha para a pessoa que está aí do teu lado e diga: a tua oração fará Deus acrescentar tudo que falta. Fique de pé.